Irmãos, se eu pudesse dar um nome na pregação, eu diria, se Deus quiser, 3 pontinhos, e colocaria assim, Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante. Eu vou fazer um esforço muito grande. Thaisa está aí. Vou fazer um esforço muito grande com a palavra de hoje. O Wesley é o único que vai para Guarapari e volta branco como foi. É o Senhor que conserva o homem puro, né? Não toma sol. Toma sol. Volta do jeito que foi. Eu tenho hora que eu fico desconfiado. E ele faz esse negócio lá com barquinho de remo e tal, e continua sendo pálido. Mas foi legal lá, né? Então tá bom. Está findando o mês, né, irmãos? E é muito bom isso, né? Essa frase, vamos ler essa frase. O regozijai-vos é mais que, eu acho que é uma tradução que a gente usa pouco, essa palavra, regozijar. Até porque é estranho, mas ela traduz exatamente com melhor perfeição do que o alegrai-vos. Porque para a gente alegrar tem uma conotação de ficar alegre. Regozijar é do interior para fora, é estar extremamente alegre. Amém? Então, quando você falar, você vai entender que a tradução, quando coloca regozijar, embora seja uma palavra estranha, ela é mais apropriada que o alegrai-vos. Embora o alegrai-vos fale mais a nossa... Então, vamos ler juntos? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Amém? E eu vou continuar lendo aqui. Priscila, pode deixar que é um pouquinho longo, tá? A palavra diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Amém? Eu vou fazer um esforço nessa palavra, eu vou orar ao Senhor agora para que o Senhor nos dê sabedoria para isso. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor possa nos usar para falar conforme o teu propósito nessa noite, de acordo com a necessidade da tua igreja, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem uma expressão que a gente fala assim, se Deus quiser, amém? E atribui a Deus a condição de estabelecer o seu propósito. E é em cima desse propósito que eu quero falar exatamente hoje. Nós estamos aqui para interceder. Nós temos que ter clareza sobre isso. O que me lembra sempre que quando Deus criou o homem com um zelo muito grande. E Ele colocou o homem num ambiente maravilhoso, dentro de uma natureza que não é a nossa natureza hoje, mortal, falível, humana, mas uma natureza diferente, que nós também não conseguimos compreender. Qual era a natureza de Adão quando estava no Éden? Qual era a natureza de Eva quando estava no Éden? Eles estavam num lugar
onde as dimensões se ligavam. Por que eu estou te falando isso, que as dimensões se ligavam? Porque quando você fala que a serpente, ela atacou, isso quer dizer que, na verdade, o demônio estava tendo acesso àquele lugar. Então a coisa estava acontecendo de uma forma que nós não conseguimos compreender muito bem, mas a Bíblia relata naquilo que é importante. Ou seja, a raça humana, o gênero humano, errou em desobedecer ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Essa natureza humana foi contrária à vontade de Deus. Ela não soube dizer exatamente se Deus quiser. Né? Se ela tivesse dito para a serpente, se Deus quiser eu vou fazer assim, se Adão tivesse dito, se Deus quiser eu vou fazer assim, a condicional teria colocado a decisão nas mãos de Deus. Mas eles resolveram decidir. E decidindo pecaram. E pecando perderam a natureza de semelhança com Deus. Porque Deus, quando criou, a palavra diz que quando Deus criou o homem, o criou à sua imagem e semelhança. E isso não quer dizer exatamente com o corpo, porque a gente não sabe qual é a natureza desse corpo. Era outra natureza. Esse meu corpo hoje necessita de uma, como é que a gente chama? É uma pirâmide alimentar, é isso mesmo? Cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar, né? Eu vou, então, cada vez tendo que matar para sobreviver, eu tenho que plantar para comer. É esse sentido do trabalhar para que eu possa sobreviver. Né? Eu não creio que a natureza lá de Adão tenha exatamente a mesma ambientação que a gente tem hoje aqui. Eu acredito que lá o leão era um ser diferente. Né? Algo havia. Né? E não havia morte. Então, irmãos, esse era o projeto de Deus. O projeto de Deus que o homem crescesse num lugar agradável, onde ele pudesse estar no jardim passeando com o Senhor. A Bíblia relata de grandes homens que caminharam com o Senhor. Enoque foi um deles. Né? Caminhar com o Senhor significa estar com intimidade com Deus. Os nossos pais carnais estavam caminhando com Deus. Esse é o propósito. Eu quero chegar para você perceber isso. Esse era o propósito de Deus. No propósito de Deus não havia morte. No propósito de Deus não havia sofrimento, não havia dor, não havia fome, não havia necessidade. Porque tudo era suprido. Porque Deus tem uma presciência, Ele sabe exatamente de tudo que você vai ter necessidade. Mas aí existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que eu aprendi, que é bonito entender. Você só pode amar aquilo que você escolhe. Quando você é forçado, não é amor. Você vai por uma obrigação carnal. O cavalo, por exemplo, mal comparando, o cavalo ele fica porque ali ele tem comida. Deus não queria assim. Deus queria que você escolhesse estar na presença dele. Mas aí a serpente entrou no circuito. E o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. E fez com que nós perdêssemos a nossa semelhança com o divino. Isso significa muito mais do que um corpo. Isso significa que nós saímos da trajetória dos propósitos de Deus. Amém? Você está acompanhando isso tudo. Nós saímos do propósito de Deus. E saindo dos propósitos de Deus, nós ficamos nas condicionais do mundo. Que significa que as coisas precisam ser trabalhadas para que eu as conquiste. Vou dar um exemplo para você como que nós somos pouco naturais. Pouco. O que aconteceria se você, mulher, vou dar um exemplo grotesco, hoje estou tirando a noite para dar. O que aconteceria se alguém pudesse te prender numa casa onde não tivesse lâmina de barbear, não tivesse tesoura, não tivesse nada, não tivesse nem chuveiro? Com um mês você ia ficar irreconhecível. Não é isso? O trabalho é que nos faz seres culturais. E nós somos seres culturais porque nós estamos dentro de uma sociedade em que nós temos que intervir.
Nós temos que intervir nisso, senão a coisa desgringola. No céu não era assim. No céu era tudo muito bom. Aqui não é tudo muito bom, aqui é tudo muito ruim. Eu gosto muito de um pregador, e hoje eu passei na livraria lá para comprar. Ele tem muitos DVDs, eu passei para comprar. Quando eu cheguei, eu estava escolhendo, eu falei, tem algum DVD novo dele? Aí o rapaz virou e falou assim, pastor, infelizmente não, e nem vai ter. Eu falei, como assim? Ele morreu. Eu falei, morreu? Mas ele é novinho. Sim, morreu ele e a esposa num acidente de avião em 2014, acho que em novembro. Eu falei, Aí eu, puxa vida, como é que essas coisas boas acontecem, essas coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que isso? Porque nós estamos vivendo aqui as contingências que não são espiritualmente aquelas de Deus. Então nós precisamos entender isso. O mundo só é o mundo com o trabalho do homem. Se não for, desgringola tudo. Então você tem que entender que hoje nós estamos destituídos daquele propósito original de Deus. Mas Deus amou o mundo, diz a palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está o foco de Deus hoje. O primeiro foco de Deus era dar um ambiente, um jardim onde você pudesse viver maravilhosamente bem. Eu creio nisso. Sabe por que eu creio no Éden? Porque eu vivo o Éden dentro de mim. Né? Há momentos de eternidade dentro do homem. Todo homem, do ateu até o mais santo, tem dentro de si uma saudade e uma esperança. É sobre isso que eu quero falar para você. Uma saudade e uma esperança. A saudade exatamente está na condição de sermos seres extremamente semelhantes a Deus. Isso aí é a primeira coisa. E a esperança de que a gente possa voltar a essa condição. Por que a gente vive hoje essa condição? Porque a raça humana perdeu os propósitos de Deus. Então, hoje, quando nós estamos aqui exatamente num processo de resgate. Eu poderia fazer várias comparações com você para mostrar que Deus quer que você volte. Deus quer que você volte. O trabalho de Deus tem sido o trabalho exatamente de levar você de volta para casa. Agora, o que acontece com a leitura que nós estamos fazendo isso hoje? Paulo está dizendo assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela nasce de uma insegurança com relação ao que vem. A ansiedade não tem a ver com o passado. A ansiedade tem a ver com a insegurança que eu tenho com o que vem. Eu estou inseguro, eu estou ansioso. Será que eu vou conseguir? Hoje, por exemplo, o Igor podia estar ansioso. Fala, segunda-feira, quando eu vou começar lá, como é que vai ser isso? Será que eu vou... O que cura a ansiedade no coração do homem é a certeza na providência de Deus. Fala assim, aconteça o que acontecer, Deus estará comigo. Por isso que Paulo está falando aqui. Amém? Por isso que ele fala assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, quer dizer, os seus pedidos, pela oração e pela súplica. Aí ele completa, com ações de graça. Você sabe por quê? Eu, quando faço a oração para Deus, eu já sei que Deus está me dando aquilo que me é necessário. Porque, pensa comigo, o objetivo de Deus é que eu chegue de volta para casa. Por que não há tristeza na morte desse pregador? Porque só há tristeza no coração dos que ficam. Na perspectiva de Deus, todo o que morre chega para ele e volta para casa. Conclui-se o objetivo de Deus, amém? Então o que me faz pensar que se houvesse qualquer tragédia, um tsunami aqui em Caraí, que viesse uma onda e nos levasse,
imediatamente se saía toda a angústia, porque nós saímos espiritualmente de retorno para casa. Isso aí dá uma tranquilidade muito grande, e é por isso que Paulo, ele falava assim, essa vida para mim não tem muito sentido, o que tem sentido é outro. Mas enquanto não for a vontade de Deus, eu persisto para o alto. E aí ele começa a dizer assim, e a paz de Deus, por isso quando eu peço, eu já agradeço. E aí ele completa, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Por que a paz de Deus excede todo entendimento? Porque quem está com a paz de Deus, mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio à tempestade, está tranquilo, vai tranquilo. Você pode passar por muitas dificuldades, mas essas dificuldades, escuta aqui, não podem te afastar da visão final. O seu alvo, eu tenho um alvo colocado. Então esse alvo está acima de todas as cabeças. Esse alvo, ele me convida a caminhar. Irmãos, as coisas passam muito rápido. Os projetos passam rápido, as fases passam rápido, e tudo aquilo que um dia te preocupou, fica para trás. Eu fiz 8 anos de literatura. Ficou tudo para trás. Tem hora que eu paro e falo assim, meu Deus, eu fiz 8 anos de literatura, hoje eu sequer mexo com literatura. Eu podia simplesmente não ter feito isso antes? Não. Há um propósito nos desafios que você vai tendo na sua vida. Há um propósito. Eu me lembro quando a Jane estava estudando, fazendo serviço social. Eu falei, meu Deus, quanto tempo nós perdemos naquele serviço social? Há um propósito de Deus naquilo. Não é? Propósito de Deus. Eu passei 20 anos dando aula. Há um propósito. Qual era o propósito de Deus? Era que eu fosse um grande professor? Ou que ela fosse uma grande assistente social? Eu lembro quando um dia a Jane chegou para mim e falou assim, consegui um emprego. Eu falei, onde? Eu vou vender... vender o quê, Jane? Jazigo perpétuo. Foi apaixonante, não é isso? Não é? Eu lembro disso. Precisa dessas coisas na sua vida para que você aprenda a falar como Paulo. Porque aí lá na frente ele vai falar assim, olha, tudo posso suportar naquele que me fortalece, que é o versículo 13. Ele vai falar assim, olha, eu estou caminhando e o meu alvo está lá na frente, está muito mais. Porque se você pensar no dia a dia, no seu dia a dia, isso vai desgastando você, porque isso não tem sentido. Não tem sentido. A vida sem a espiritualidade, sem que você alimente o seu espírito, não tem sentido nenhum. Eu já perdi a conta das vezes que eu passei noites refletindo sobre a razão da existência humana. E a razão da existência humana cabe numa frase: volta para casa porque Deus te ama. É isso mesmo. É isso mesmo. O sentido de eu perceber que essas coisas são transitórias. Eu falo no trabalho, esse mundo não tem jeito, o mundo de Deus tem. Se você começar a pensar no seu dia a dia, nas coisas, Deus não está interessado, presta atenção, Deus não está interessado exatamente que você tenha sucesso hoje, que você tenha sucesso na sua profissão, que você tenha sucesso financeiro. Deus não está interessado nisso se essas coisas impedirem Deus de atingir o seu primeiro objetivo, é te levar de volta para casa. No coração de Deus, Deus tem um objetivo, fala assim, eu quero a Vilma aqui no Éden. Ele falou, eu quero a Vilma aqui no Éden. Então, tudo ele vai fazer para que a Vilma chegue ao porto, chegue ao final. Eu não vou compreender, porque eu não tenho a visão final, mas Deus vai. Deus sabe exatamente quais são os passos. Deus sabe o que o Igor vai decidir daqui a 10 anos, ele sabe. Então Deus vai conduzindo para que você possa ser liberto dessas coisas. Muitas situações na minha vida, o que eu peço ao Senhor hoje, Deus atende se conseguir preservar o objetivo dele, o propósito dele, me levar de volta para casa. Fala comigo, Deus quer me levar, de volta para casa. Irmão, eu vou te falar,
Não há como definir isso. Não há como definir isso. Me parece que seja uma coisa assim tremenda, porque há momentos na nossa vida aqui de felicidade. Dizer que você é feliz é uma condicional muito transitória. Em algumas circunstâncias você é feliz, mas em determinados aspectos a sua vida ela vai sendo pontuada de momentos em que você está bem, momentos que você não está bem. Esses momentos somados, a porcentagem se for maior, positiva, você pode dizer que você na verdade tem uma história feliz, amém? Mas aquele que serve o Senhor não precisa fazer essa matemática. Porque ele sabe dizer aqui, igual Paulo, né? Eu tenho paz porque o Senhor está comigo. Por isso que a gente ora ao Senhor. Por que a gente ora ao Senhor? A gente ora ao Senhor para dizer para Deus que eu compreendo que o Senhor me quer junto dele. Eu compreendo isso. Então, nas situações difíceis, eu sei que o Senhor está comigo. E ele diz isso aqui. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que ele quer dizer com moderação? Já viram uma pessoa... uma vez eu fui... são fatos que sempre me espantaram. Uma vez em Itaperuna, eu fui visitar uma senhora que estava... Eu estava acompanhando essa senhora e ela estava nos últimos momentos de vida. Quando eu cheguei no quarto, a família estava reunida. Irmãos, e a senhora ela estava tendo algumas paradas respiratórias. Alguma coisa que, quando acontecia, devia ser assim, uma coisa muito pavorosa. E aconteceu naquele momento. E a família começou a gritar, foi uma coisa horrorosa dentro do carro. E os enfermeiros entrando, tentando tirar a família e não sei o que resolveram lá. Nós ficamos aguardando, eu conversando com a família, que era toda ela cristã. E eu falando isso, desesperados como vocês estão, vocês só vão levar a pessoa que está na cama ao desespero também. Nós voltamos. E enquanto eu estava orando, a família ao redor, e eu não sei, a senhora estava com um olhar semi-aberto. Estava semi-aberto. E eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, põe neste lugar. Eu não sei se todos vocês já acompanharam uma pessoa que está morrendo, mas o papo hoje está bacana, né? Percebeu que hoje está firme, mas na hora eu preciso falar isso. Olha, eu tinha preparado uma outra coisa. Deus começou a falar no meu coração e eu estou trazendo aquilo que Ele quer que eu fale. Então, orando ao Senhor, eu falei, Senhor, põe os teus anjos aqui, neste lugar, que possam cuidar dessa circunstância. Você sabe o que aconteceu? A senhora fez assim, eu fecho, e morreu. Ficou todo mundo quieto. E eu também. E aí eu compreendo isso aqui. Compreendo isso. Você já imaginou? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, para que as pessoas conheçam que você é moderado no sentido de você é equilibrado. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a morte para você não é um ponto final. A morte é a conclusão dos projetos de Deus para você, dizendo, olha, eu estou chegando ao meu fim propósito. Meu propósito está se realizando. Por quê? Porque essa pessoa eu trouxe para mim de volta, amém? Amém? É isso. Agora, o que acontece com a gente que não tem visão? Irmãos, quando você não tem visão, tudo se inverte. Eu não consigo ter a visão na ótica de Deus. Na ótica de Deus, Deus está olhando aqui, ó. Deus está vendo a direita, a esquerda, aqui, direita torta, né? Deus está olhando a sua direita aqui e a sua esquerda. Então, Deus está olhando aqui a sua direita, o Éden, vazio. O lugar preparado para a humanidade está vazio. E é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Deve ter lojinha de sacolé, deve ter piscina, deve ter um monte de coisa maravilhosa.
o Leão, deve ter PlayStation 20, deve ter um monte de coisa boa, entendeu? Nesse lugar. Sem trabalho, não tem tribunal, não tem tribunal. Jane, não tem tribunal. Uma coisa maravilhosa, tá? Você está desempregado, que não vai ter doente. Não vai ter doente. Vai estar todo mundo bem. Aí Deus está olhando esse lugar. Ele olha para cá e está todo mundo vivendo num merdeiro danado, numa dificuldade danada aqui embaixo. A Dilma na presidência. E quem quer sair? Deus vai olhar e falar assim, mas o que está vendo? Eu tenho um lugar maravilhoso. Aí ele fala assim, Juraci, minha filha, vem. Aí a Juraci, eu vou. E todo mundo lá embaixo, volta, Juraci, larga do meu pé. Porque nós temos que ver a ótica de Deus. Na ótica de Deus, o chegar é o cumprir o propósito de Deus, é a vitória de Deus. E essa vitória de Deus só foi possível, agora segura isso aí, isso só foi possível porque ela foi outorgada por Jesus na cruz. Porque se não fosse, por isso que o crente diz um negócio que ninguém entende. Eu não entendia também. A pessoa fala assim, Jesus me salvou. Eu falei, mas me salvou de quê? Me salvou de quê? Todo mundo porque Deus quis. Jesus me salvou porque eu estava condenado a viver lá na bagunça, no governo Dilma. Aí Deus está fazendo o meu negócio aqui. Entendeu? E aí ele falou, eu não posso te trazer, cara. Essa mulher aí que você escolheu, não deixa. Ele é o diabo, né? Então, quer dizer, ele está aprendendo. Então, Jesus na cruz otorgou, para mim, uma condição de herdeiro de Deus. Então, eu posso ir. Esse é o projeto de Deus. Então, tudo que acontece na sua vida são contingências dessa vida. O dia a dia do trabalho da Fábia lá no Itaú, tomara que sejam dias maravilhosos, mas podem também ter dias terríveis. O meu trabalho no TRT podem ser dias maravilhosos, mas podem ter dias terríveis. O que eu oro para Deus? Qual é a oração que eu faço para Deus? Senhor, livra-nos do mal, para que eu possa estar dentro do teu projeto de chegar lá no final. Amém? Por isso que nós oramos. Por isso que o cristão começa a orar, porque ele sabe que há uma dimensão espiritual. Eu sou uma dimensão diferente. Já viram uma coisa interessante? Quando você tem que sair 9h30, aí você, puxa, vou tirar um cochilo. Você deita, fica 10 minutos, a pessoa fala assim, pastor, já vai dar 9h30, acorda. Aí você, oi, alô, pastor? Rapaz, tive um sonho esquisito. Você sonhou o quê? Eu sonhei que eu tinha viajado daqui para a Europa, que eu cheguei lá, fui para um hotel, aí no hotel eu encontrei com a Jane, e eu e Jane saímos, mas eu vou contando, ele falou, pastor, já são 20 minutos já que o senhor está contando isso. Eu falei, mas como é que pode? Como é que a gente pensa num tempo diferente do tempo em que você está vivendo? Porque o seu espírito não vive nas contingências de cá. Isso é espírito. O homem é um espírito e não tem um espírito. Quem acredita que o homem tem espírito são os espíritos. O homem é um espírito. Ele é trinitário. É corpo, alma e espírito. E Deus quer o resgate que foi pago por Jesus. Por quê? Porque você é de Deus. O diabo não tem mais autoridade sobre a sua vida, por quê? Porque você é de Deus. E o diabo não pode te reclamar, por quê? Porque todas as vezes que ele reclama, Deus mostra para ele uma promissória assinada com o sangue de Jesus. Amém? Então, isso é uma questão que não é fábula, porque nós tínhamos que ter a mesma condenação. Agora, vamos partir para a coisa objetiva? Qual é o maior sentido da minha vida? É eu conseguir crescer espiritualmente.
Já perceberam que quanto mais distante de Deus, mais próximo das coisas carnais? Já viram uma pessoa que está vivendo no mundo, vamos dizer assim, a pessoa secular, ela se envolve cada vez mais com as coisas do corpo. Eu nunca vi uma pessoa que seja afastada das coisas espirituais falar assim: eu agora estou ficando em casa, olha, eu passo meu sábado e domingo lendo a filosofia chinesa, eu agora estou lendo literatura. Não, a pessoa em geral vai para o bar, vai cheirar, entendeu? Vai para... porque a carne milita contra o espírito. E nós somos exatamente o contrário. Nós começamos a perceber que o principal nosso é o espírito. E Deus, Ele quer aqueles que são seus. Por isso nós oramos. Por isso as contingências do mundo não têm força de nos separar de Deus. Então, todas as vezes que você conquistar alguma coisa na sua vida, sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas, dê glórias a Deus, porque isso é parte do seu caminho de retorno. Ainda que você não conquiste as coisas mais importantes, dê glória a Deus, porque você já é vencedor. O fato de Jesus ter te comprado na cruz dá a você um valor incalculável. Incalculável. Eu e a minha casa servimos ao Senhor porque nós reconhecemos isso. Então, nessa noite, eu estou mudando tudo, porque Deus quer que você não seja ansioso, que você não sofra interiormente por medo. Porque o medo é a fé que eu tenho no inimigo. E Deus quer que eu tenha fé nele. A fé é exatamente a minha capacidade de ver aquilo que eu sei que vai acontecer. Então, em todos os meus momentos, eu tenho que ter a moderação para saber: o Senhor está perto. Ele está falando assim: não se desespere, o Senhor está perto. Não fique nervoso, Deus está perto. A melhor coisa do mundo é quando você está passando por uma situação, você fecha os olhos e fala assim: Senhor, e você sente que Deus está perto. Aquilo te dá exatamente a dimensão que eu gostaria não muito de conseguir falar para você. Creia no Senhor e deixa o caminho acontecer na sua vida. Deixa as coisas acontecerem. A autoridade que Jesus tem é no céu e na terra. E você tem que buscar isso, essa segurança, essa tranquilidade de quem está caminhando, vendo as coisas acontecerem e fala assim: fica calmo, fica tranquilo, Deus está presente. Não é? Porque o mundo está cheio de contingências contrárias. Esse pregador, por exemplo, o senhor tem alguma novidade com relação a esse pregador? Não tenho e não vou ter. Por quê? Ele morreu com a esposa num desastre de avião em dezembro. Se eu tiver uma visão estreita do que seja a vitória que Jesus trouxe para nós, eu vou falar: que vitória é essa? Que aquele que serviu o Senhor morreu num desastre. Eu vou estar falando a mesma coisa que os soldados romanos falaram aos pés da cruz. Você que curou um monte de gente, libertou, liberta-te a ti mesmo agora, faz milagre para você. Desafiar o poder de Deus diante da cruz. E a cruz é loucura para o homem, mas para nós é vitória, porque nós compreendemos que nós estamos debaixo dessa visão. Irmãos, é evidência de que Deus tem um propósito na sua vida. Qual é o propósito de Deus na sua vida? É que você case, tenha um monte de filhos e tenha uma casa bonita na beira da praia? Não. Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu tenha... Não é o propósito. O propósito de Deus é trazer você de volta para casa, para o jardim que está lá. Por isso que Jesus falou assim: eu não vos deixarei sozinhos. Eu vou
e vou preparar um lugar para você. Imagina, o lugar que Deus vai preparar. Jesus foi preparar um lugar. Jesus imaginou, o Pai preparou o Éden, mas eu acho que do jeito que o homem está, o Éden tem que ter algumas coisinhas mais, né? Então ele colocou lá, por exemplo, deve ter, sei lá, skate para o Lucas, deve ter PlayStation 20, sacolé, uma série de benevolências que Deus vai dar para a gente, né? Mas tesoura, né? Essas coisas. E isso para dizer para você, quando Paulo chega, né? Ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu não posso pegar e ficar pensando nas coisas ruins, porque não é isso que Deus quer. Deus quer semear na minha mente, e a mente é o controle de tudo, a mente é o campo de batalha. Eu tenho que pensar nas coisas boas que Deus está me dando e que Deus ainda vai me dar. Amém? É isso que eu vou cultivar. Se você começar a pensar, a sua mente vai jogar para você um peso horrível de medo, de ansiedade, de insegurança. Deus não quer isso. E aí ele fala assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, versículo 11, que eficiência. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que ele está falando. Eu me contento com aquela circunstância porque eu estou olhando algo, aí completa. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu puder todas as vezes falar isso, posso todas as coisas em Jesus. Eu posso suportar. Por quê? Porque o Senhor está perto. Ele fala isso aqui. O Senhor está perto. Eu vou orar com você para pedir a Deus que dê a você discernimento sobre qual é o propósito de Deus na vida do homem. O propósito de Deus na vida do homem, engana-se aquele que acha que é de cuidar, de dar prosperidade, sucesso profissional, conquistas materiais, porque não é isso. Deus quer te ensinar que você é um espírito, e o espírito do homem anela, deseja ardentemente estar na presença do Altíssimo.